Porque a gente pode estar aqui reunido entre irmãos e compartilharmos, meu Deus, das coisas que o Senhor tem falado ao coração da gente. Que seja esse um tempo de edificação na vida de cada um de nós. Derrama a tua graça, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu já começo na página 15. Quando o autor ele apresenta 4 perguntas para a gente. A página 15 ainda nem é o primeiro capítulo, é só uma apresentação do livro, mas eu achei interessante. Mas antes de eu falar para vocês sobre a página 15, quero falar com vocês sobre a página 14. Olha que legal a página 14. Segundo parágrafo. A experiência da conversão cristã envolve um processo de transformação das convicções. A gente fala muito de aceitar Jesus para ir para o céu. Aceitar Jesus para ir para o céu. E também a igreja, ao longo dos séculos, tem imposto, não quer dizer que está errado, né? Faz parte do nosso viver cristão, mas a igreja tem imposto uma agenda moralista, como se, uma vez salvos, a única coisa que importasse fosse uma vida de santidade, sabe? Então eu tenho essa perspectiva de que eu vou para o céu, enquanto eu estiver aqui na Terra, eu tenho a agenda da moral e da ética a ser cumprida. E o autor fala aqui que a conversão envolve um processo de transformação das convicções. É claro que ele vai apresentar aqui dentro da perspectiva cristã, né? Cremos na vida, na morte, na ressurreição, na ascensão e na volta gloriosa de Jesus Cristo. Cremos na sua morte redentora e expiatória, no perdão dos pecados e na reconciliação. Por meio de Cristo fomos feitos filhos e filhas de Deus, aceitos pela sua graça, e podemos desfrutar da comunhão com o Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Fomos incluídos na comunhão da igreja, o corpo de Cristo, na qual vivemos a antecipação presente do seu reino glorioso, que se manifestará plenamente na consumação dos séculos. Em outras palavras, o cristão é aquele que cresce em direção a uma maturidade espiritual. Vou parar aqui por alguns instantes. Deixa eu só tirar meu chiclete aqui, porque eu não consigo falar. Um processo de transformação de convicções, e esse livro aqui, ele é um livro que vai tratar de espiritualidade, da nossa vida interior. Quando o autor fala de uma mudança de convicções, um processo em que vai transformar as nossas convicções, isso exige de nós mais do que uma preocupação moral do que pode, do que não pode, e para além de questões éticas. Isso aqui envolve uma estrutura de pensamento que ocupa a nossa cabeça, e que nós vamos ter que colocar todas as nossas convicções diante da cruz de Cristo, para que a gente, então, descubra se as nossas convicções, elas dizem respeito à vida cristã. Se as nossas convicções, elas estão de acordo com as Escrituras. Ou se as nossas convicções, elas são fruto da nossa cultura, da nossa educação familiar, dos sincretismos religiosos nos quais nós fomos educados. Então, a vida cristã, nesse caminho de maturidade,
ele exige de nós uma ação diária, eu diria diária, ou, se não diária, em todas as circunstâncias da vida, eu preciso ponderar a respeito de Cristo, e da sua vida. Eu olho para Cristo, para a vida de Jesus Cristo, e eu vou tentar ver se as minhas convicções elas estão de acordo com o viver de Jesus. Se não estiverem, vai ser um motivo da minha oração. Senhor, nesse aspecto aqui eu penso diferente. Então, eu logo, e assim, o nome do livro, né? Pensamentos transformados. Então, de cara, a necessidade da nossa disposição para colocar os nossos pensamentos diante de Deus, para ver se eles realmente são correspondentes a um pensamento de uma pessoa cristã. 4 perguntas na página 15. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus entregou o filho dele por nós, ele não é capaz, amoroso e gracioso o suficiente para nos dar todas as coisas? Quem pode ser contra a gente se Deus é conosco? A terceira pergunta: quem é que vai tentar nos acusar? A nós que fomos eleitos, chamados, salvos por Deus. Quem vai tentar acusar a gente de qualquer coisa? E a quarta pergunta: quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo? Eu não sei você, mas a leitura faz a gente pensar nessas perguntas assim, né? Porque eu acho que qualquer um de nós aqui já tivemos a experiência de ver o mundo contra a gente, o inimigo contra a gente, o mundo contra a gente, as situações contra a gente. E aí a pergunta do livro é, pô, se Deus é por nós, meu, quem que vai ser contra nós? Que é isso aí que você está achando que está contra você? Se Deus é a teu favor. Eu acho que todos nós aqui já nos sentimos, em algum momento, pouco abençoados por Deus. No meio de necessidades, no meio de circunstâncias que nós nos vemos desmerecidos, pouco atingidos pelo milagre de Deus. E a gente tem dúvida se Deus realmente vai abençoar a gente. Quem aqui nunca teve dúvida quanto à bênção de Deus? Ou de alguma coisa que Deus pode fazer, que você está esperando muito. E a pergunta é, cara, como é que eu, crendo num Deus que me entregou o próprio filho, consigo duvidar de Deus? A terceira pergunta é, quem pode me acusar de qualquer coisa se foi Deus quem me justificou? E olha, a gente se sente acusado, hein? Em muitas coisas a gente se sente acusado. E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Como é que eu posso imaginar em alguma circunstância da minha vida que Deus não me ame? Ou consciente do amor de Deus, eu não me sinta amado por Deus, acolhido por Deus? Então, eu acho que todos nós já tivemos dúvidas quanto a essas perguntas. E eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já respondemos essas perguntas erradamente. Convicções moldam pensamentos. Ao longo de toda a nossa vida, os nossos pensamentos e as nossas convicções vão moldando os nossos pensamentos. A gente já leu aquele livro sobre cosmovisão cristã, a nossa visão de mundo, né? E eu achei esse capítulo aqui bastante coerente com aquela leitura lá. Se as minhas convicções moldam meus pensamentos e os meus pensamentos eles vão trabalhar nas minhas emoções, então eu preciso rever as minhas convicções. E aí, no meio da página 18, a história do povo de Deus relatada no Antigo Testamento é a de um povo escolhido e chamado por ele para ser santo. O propósito dos mandamentos era dar a esse povo uma identidade distinta e única. O povo já era o povo de Deus, desde Abraão.
Aliás, Deus chama Abraão e fala assim, de você eu vou fazer um povo. Não é que Deus escolhe depois um povo pronto. Ele faz um povo. E os mandamentos, a lei, não tinha o objetivo de salvar aquele povo. O mandamento tinha o objetivo de dar àquele povo uma identidade distinta das outras identidades do mundo que cercava, do mundo cananeu, e para que o comportamento desse povo fosse controlado. Mas, acima de tudo, para que mentes e corações fossem transformados, uma nova cosmovisão fosse adquirida, e uma nova maneira de se viver, de se relacionar com Deus, com o próximo, com as nações vizinhas, povos vizinhos. Tudo isso deveria ser um testemunho vivo do Deus no qual eles criam e a quem eles seguiam. Charles e Sueli, as únicas duas câmeras abertas. Charles, com todo o seu conhecimento, sapiência no Antigo Testamento, diga-me uma coisa, você acha que o povo do Antigo Testamento conseguiu fazer isso aqui? Não. Não? Não. Você foi curto e grosso. Direto e assertivo. O povo não conseguiu. Mas se eu fizer um empréstimo aqui, Charles, eu vou olhar para esse comentário dele como se fosse do Novo Testamento, tá? E como se ele estivesse falando da gente hoje. Então, Deus nos salva e nos transforma no povo dele. Ao invés de Deus nos dar mandamentos, Deus nos deu o seu Espírito. E ao nos dar o seu Espírito, Deus escreve as suas leis não mais em pedras, mas no nosso coração. E as leis de Deus escritas no nosso coração precisam transformar a nossa maneira de ver o mundo. As nossas convicções, para que essas convicções transformadas trabalhem no nosso pensamento e, a partir disso, nossas emoções e relacionamentos sejam alinhadas, né, com Jesus Cristo. Então, é uma nova cosmovisão, um novo jeito de viver, de se relacionar com Deus, de se relacionar com o próximo, de se relacionar com as minorias, aqui de nos relacionarmos com o preto, o nordestino, o mineiro, somos paulistas, né? O mineiro, o baiano, o sergipano, o gaúcho, de nos relacionarmos com todo o nosso entorno, de maneira que Deus seja visto, glorificado e as pessoas desejem Deus. A pergunta é, você acha que nós estamos conseguindo, Charles? O segundo momento de uma mente transformada, de um pensamento transformado e de emoções também transformadas, redimidas por Cristo, é o nosso relacionamento geral ao nosso entorno, que é aquilo que o homem perdeu, né? Na queda, o homem perdeu o relacionamento com Deus, perdeu o relacionamento com o próximo, perdeu o relacionamento com a criação e perdeu o relacionamento com ele mesmo. O homem não se encontra mais, né? Na queda. Sim, o objetivo do livro é nós tratarmos o nosso coração. É que a pergunta que não quer calar aqui, e por isso eu a coloquei, é essa comparação entre a expectativa e a realidade. A expectativa de Deus com o povo no Antigo Testamento e uma realidade diferente, e o quanto que a gente tem conseguido responder a esse anseio de Deus, né? Mas é isso mesmo. A alma, página 19, último parágrafo. A alma também clama pela sua saúde. O chamado cristão para a santidade e a perfeição é o chamado de Jesus para vivenciar a cura e a transformação. Aí, virando a página 20, o conceito evangélico de enfermidade engloba muito mais do que apenas doença física. Deixa eu compartilhar. Vocês leram o livro? A gente leu. Eu só vou compartilhar insights que
que me ocorreram aqui. Todos nós cristãos temos essa ideia de um coração transformado. Até porque faz parte da pregação que a gente sempre escutou: entrega o teu coração para Jesus. Então, isso é uma coisa que o Charles acabou de falar, é a gente permitir que Deus trate o coração da gente. Ok. Tratar de coração é tratar de sentimentos, de emoções, tratar daquilo que a gente chama de alma, né? E trazer cura para essa vida interior do homem. A mais do que o pragmatismo e a prática da vida diária. Tem que ter mais coisa dentro do homem que precisa ser curada. O que eu acho engraçado é que quando eu fui para a igreja evangélica, também eu era garoto, né? Eu era muito novo. E eu não tinha um pastor que lesse livro assim comigo, então eu não lia nada. Olha que tristeza, que tristeza. Mas aí, ó, que coisa doida. Quando eu fui para aquela outra igreja, aquela que a gente não fala o nome, eu logo fui entrar no departamento de cura interior e libertação. Porque a alma também clama por saúde, página 19. Mas uma coisa interessante, mesmo militando num departamento cujo nome era cura interior, nós éramos completamente avessos, por exemplo, a um tratamento psiquiátrico. Ou, por exemplo, uma terapia com psicólogo. Na nossa cabeça, psicologia é bobagem e psiquiatra é para louco. E eu acreditava que se o cara chegasse na igreja e sentasse comigo lá 40 minutos numa sessão de cura interior libertação, eu ia jogar um óleo na cabeça dele, fazer ele repetir umas orações e ele ia ser curado. Então, ao mesmo tempo em que nós entendemos que a cura da alma é necessária, nós mesmos travamos qualquer mecanismo técnico, humano, psicológico que se preste para isso, e nós queremos tratar interiores sem que eles sejam realmente alcançados nesse processo individual de olhar para o coração e permitir que Deus o transforme. Coisa louca, né? Eu falava de cura interior, mas não deixava o cara fazer um tratamento psicológico. Página 20, meio da página. Santidade, perfeição e maturidade são termos distintos que apontam para o mesmo desejo de cura e transformação. Santidade, perfeição e maturidade. São 3 termos que a gente vai encontrar na Bíblia. São distintos, mas eles apontam para a mesma coisa. Esse poder curador de Deus e transformador. Esse desejo é muitas vezes reprimido pela ilusão materialista de que tudo de que precisamos é um corpo mais saudável, um emprego melhor, mais seguro, sucesso e realização profissional. É a tal da vida prática, pragmática. A gente não se preocupa com a vida interior, a gente não pensa nela. Eu não sei os homens aqui, mas eu, no alto da minha juventude, na igreja, no exército, se eu falasse assim, eu estou preocupado com a minha vida interior, meu Deus, os caras iam dar risada, com perdão aqui a toda essa questão da homoafetividade, mas os caras iam me zoar pra caçamba. Ih, tá virando gay, qualquer coisa assim. Porque essa coisa de vida interior nunca foi uma coisa bem vista. Hoje, eu acho que a gente vive tempos melhores. Eu acho que a gente vive tempos de mais conscientização. Mas ainda assim, as nossas orações intercessórias, quando a gente ora por alguém, as nossas orações de petição, quando a gente pede por nós, a maioria das nossas orações, eu arrisco aqui, nunca fiz essa pesquisa, mas eu arrisco dizer aqui que a maioria das nossas orações, elas estão dentro disso aqui que o autor está falando. Um emprego melhor, de mais segurança no trabalho, na vida, de sucesso profissional, de realização, de faculdade,
de casamento de filho, de compra de casa, de troca de carro, emprego, chefe, dessa vida prática. Arrisco a dizer que talvez a gente pouco ore com esse olhar para a vida interior. Mas tá aqui, ó. Nossas orações quase sempre apontam para essas necessidades impostas a nós por uma cultura que perdeu a dimensão do que é perfeito, santo e glorioso. A infantilidade espiritual é uma marca da espiritualidade secularizada da cultura materialista e pragmática. A nossa vida espiritual está infantilizada. Ela não atingiu a maturidade. Então ela vive ainda nesse pragmatismo e nessa esperança de que Deus resolva tudo. E eu não precise fazer nada. Todos os casos são clínicos, né? A maioria é gente que precisa mesmo coragem para romper essa bolha do preconceito, da infantilidade, de entendendo essa dinâmica transformadora de Deus para a vida interior, se dispor a essa jornada, né? A esse caminho. Muitos cristãos têm dificuldade, grande dificuldade, página 21, em estabelecer uma relação coerente entre o que creem e a realidade à sua volta. A Bíblia vai chamar isso de zelo sem entendimento. Ele vai citar aqui Romanos, capítulo 10, versículo 2. Parece que um abismo enorme separa uma coisa da outra. Um abismo entre o que eu creio e a realidade que me cerca. Parece que há um abismo, o autor aqui está dizendo. Vivemos em constante risco de perder o equilíbrio emocional e espiritual. E ele vai falar, por exemplo, por que muitos cristãos, mesmo sabendo que Deus sempre ouve suas orações, sentem que suas orações não passam do teto? Você já fez oração que pareceu que Deus não ouviu? A pergunta dele é, por quê? Por que esse abismo tão grande? Se eu creio que Deus ouve todas as minhas orações, por que o meu sentimento não anda alinhado com as minhas crenças? Por que as minhas convicções, minhas crenças, são incapazes de moldar os meus pensamentos a ponto desses pensamentos produzirem emoções e sentimentos coerentes com a minha fé? Essa é a pergunta dele. Virando a página para 22, por que temos tanta dificuldade em aceitar o que é próprio da condição humana? Faço uma pergunta aqui, quem pode me responder? O que é próprio da condição humana? Envelhecer? Isso também é. Eu acho também envelhecer é consequência direta da vida. Quando a queda acontece uma ruptura gigante na vida do ser humano. Esse ser humano está quebrado. Ele está, de certa maneira, se o que nós cremos é verdade, e eu vou partir desse princípio, o homem pós-queda é um homem quebrado, fracionado, destituído da presença de Deus, da graça, do amor, da misericórdia. É um homem que está perdido. Sim, a morte é consequência. A morte é consequência. Mas esse ser humano aqui, a vida é assim. A vida, você vai comer, você vai plantar e vai ter espinho no meio das suas plantações, a mulher vai ter dor de parto, você vai ter que suar para ganhar o seu dinheiro. A queda trouxe consequências diretas para a vida ficou mais difícil na queda do homem. Ficou mais difícil porque esse homem está distante de Deus, a queda produziu uma animosidade entre as relações humanas, e isso é claro no texto, quando já causa uma rusga entre Adão e Eva. Ele acusa ela acusa a serpente, e ambos acusam Deus. Eu ouso dizer, Marco,
que pós-queda, o pecado não é só o que eu faço. No fundo, o pecado é o que eu sou. O pecado está de tal maneira encarnado em nós que ele moldou a gente. E isso é o que nós somos. Então, é claro que o que eu faço e cometo pecado é pecado. Mas a gente entrou numa condição de pecado que isso aí já está, sabe, moldou nossa vida, nosso caráter, nosso jeito. É como se nós fôssemos pecado. Um negócio mais assim, profundo. Mas o próprio da vida humana é a dificuldade, é a miséria, é o ódio. O próprio da vida humana é a falta, a escassez, o envelhecimento, o adoecimento. Tudo isso é próprio da vida humana. O corrompimento da nossa natureza. O ser humano, ele está num caminho de degradação diária. A cada dia, a gente está envelhecendo. As nossas células, elas vão se multiplicando e tudo mais, mas o nosso organismo está envelhecendo. Então, o próprio da vida humana é essa condição de não é destruição, é de estragamento. Existe essa palavra em português? Estragamento? Degradação. Estragação? Degradação, obrigado. Degradação. Obrigado, irmã Cristiane. O próprio da vida humana é a degradação. É o próprio da vida humana. A gente está acabando. Proveniente do pecado. Isso é cosmovisão cristã. É assim que a gente entende o texto bíblico e é isso que deveria moldar a nossa mente. Ok, se eu sou cristão e eu sei que o próprio da condição humana é a degradação, por que há tanta dificuldade em nós de aceitarmos isso? A dificuldade, a mazela, o erro, a miséria. Por que é tão difícil para nós passar pelo sofrimento, pela dor? Por que é tão difícil para nós encarar o desemprego, a necessidade? Por que é tão difícil para nós passar por circunstâncias ruins? Por que nós evangélicos temos tanta dificuldade com isso? A gente tem o DNA de Deus, gostei dessa aí. É boa isso aí mesmo. Eu nunca tinha pensado por esse ponto, gostei mesmo, Sueli. É que se por um lado eu tenho o DNA de Deus, por outro lado eu tenho o pecado introjetado, né? Encarnado. Mas alguém também falou aqui, e duas pessoas falaram, a Ana e acho que o estudo não tem por objetivo fechar os assuntos e descobrir respostas. É só a leitura para ativar a nossa mente e a gente tentar encontrar caminhos em Deus. Mas eu acho que tudo isso que vocês falaram, a gente tem um apanhado aí geral de tudo. E é essa visão cristã infantil de que a gente não vai ter luta. E uma ideia que, como eu sou crente, eu faço tudo certo, Deus tem a obrigação de me abençoar, né? Porque eu aprendi isso desde que eu sou pequeno. Se eu fizer tudo certo, Deus vai fazer tudo certo. Se a coisa não está acontecendo certinha, ou eu estou errado, ou Deus não está fazendo a parte dele, ou Deus não é Deus, e aí eu entro nesses parafusos que o autor falou aqui, né? Alguns estudiosos do comportamento humano reconhecem que 3 agentes atuam na formação da personalidade e do comportamento humano: o ambiente, a genética e o próprio ser humano. O ambiente envolve todas as experiências vividas, desde a primeira infância e particularmente a primeira infância, né? A infância não é, página 24, a infância não é um estágio da vida que ficou para trás, ela permanece conosco e nos acompanha por todo o nosso desenvolvimento na vida, na fase adulta. Lá embaixo, nesse parágrafo, mais o que pretendo considerar, no meio dele, vai dizer assim: o ambiente em que vivemos e crescemos tem forte influência na formação de quem somos. Mas em algum momento na vida, nós nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas
e pela maneira como iremos reagir aos problemas que vivenciamos ao longo da nossa breve história. Eu acho que o meio influencia a gente muito. O ambiente em que nós vivemos influencia muito a nossa jornada. Família, amor de pai, de mãe, irmãos, primos, escola, bairro, sabe? Amizades. Essas coisas todas, elas vão, sem que a gente se dê conta, elas vão moldando a nossa personalidade, o nosso caráter, elas vão trabalhando fortemente dentro da gente. Aí o Ricardo Barbosa citou Lutero, né? É atribuído ao reformador Martinho Lutero um ditado que diz: não posso impedir que um pássaro voe sobre minha cabeça, mas posso impedir que ele faça um ninho nela. Eu concordo com o Lutero. E acho bacana o Ricardo ter citado isso aqui. Mas eu tenho para mim que isso aqui não é fácil. Nem tão simples. Nem tão simples. Haja vista que todas essas influências que me moldaram e me constituíram o ser que eu sou, eu não sei se essas influências todas, elas são capazes, eu seria capaz de diagnosticar isso aqui e de lutar contra isso, sabe? É um trem bem difícil. É bem difícil. Mas que Deus nos ajude. A questão da genética, ele fala um pouco aqui, mas ele vai dizer que ele não tem muito conhecimento disso. E beleza, ele passou por cima, a gente passa também. Na página 26, ele começa um raciocínio assim: vítimas ou agentes responsáveis? Vítimas ou agentes responsáveis? A gente tem vivido dias em que a palavra vitimização, ela está muito forte. Mimimi. Vitimização e mimimi. Eu odeio essas duas colocações. Eu não lido bem com essas duas coisas. Inclusive, na página 28, acho que não vai dar para ver, né? Página 28, não vai dar. Página 28, o parágrafo em cima de conversão e maturidade começa com a vitimização. É o último parágrafo do pensamento aqui da 28. A vitimização, esse antigo modo de autoproteção, e a vitimização é um movimento de autoproteção. Se a culpa é minha, eu posso colocar ela em quem eu quiser. Então eu me faço de vítima e coloco a culpa no outro. Isso aqui, o Adão fez isso. O Adão fala, a culpa é da Eva. A Eva fala, a culpa é da serpente. Eu não tenho culpa. Porque numa situação assim, Deus, foi o Senhor que fez a mulher para mim. O Senhor me deu essa mulher e ela me destruiu. A culpa é sua, Deus. A mulher vai dizer, a culpa é da serpente. E foi o Senhor que botou essa serpente aqui na terra. Então a culpa é sua. Então, no frigir dos ovos, a gente se autoprotege quando a gente encontra um culpado. Aí não dói na gente, a gente talvez sofra menos. Pois bem, a vitimização, esse antigo modo de autoproteção, muito valorizado hoje pelo discurso daqueles que defendem que o ambiente é quem determina o que somos, afirma que se erro ou tomo decisões equivocadas, é porque sou vítima deste meio que me força a ser e fazer o que não quero. Ponto. Toda forma de protecionismo, seja dos pais ou do Estado, da religião ou da terapia, termina gerando vítimas, homens e mulheres infantilizados, incapazes de contribuírem para o bem da sociedade, de assumirem responsavelmente a própria vida e seu futuro, e pior, paralisados no processo vital de amadurecimento espiritual. Eu pintei esse parágrafo
E eu escrevi assim do lado: concordo discordando. Concordo discordando. É claro que eu não sou daqueles que vai acreditar que num erro humano, esse ser humano não tenha responsabilidade pelas suas escolhas. Eu não vou, eu não vou ser tão leviano assim. É claro, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado é, acima de tudo, um erro meu. Eu sei que eu sou a minha carne foi escrava do pecado muitos anos, que o diabo anda ao nosso redor, bramando, buscando a quem possa seguir, a quem possa tragar, mas eu não posso jogar toda a culpa em cima do diabo. Eu vou ter que assumir as minhas responsabilidades. Ok. Mas quando eu desprezo, de certa forma, o poder do meio, do ambiente, quando eu não levo ele em conta, isso aqui acho que é uma equação que a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque eu lendo esse parágrafo aqui, já me grita essa questão do mimimi, sabe? Eu não gosto porque eu estou sendo leviano com toda a história de vida, por exemplo, da pessoa. Quando eu olho isso aqui, eu logo penso num cara que mora em uma comunidade, numa favela ou qualquer coisa assim, que não tem pai, que muitas vezes não tem mãe, é criado por uma avó, a mãe está presa, o pai nem sabe quem é, a avó tem que trabalhar feito uma louca fazendo faxina para poder sustentar a casa, o ser humaninho lá vive na rua. Dentro de uma comunidade, ele vive exposto ao crime, ao tráfico. E naquela cultura de comunidade, se dá bem é entrar para o tráfico, ganhar uma arma e pegar uma moto roubada. Aquilo é o suprassumo da realização. E essa criança não tem nenhum exemplo dentro de casa que possa contribuir para a formação de uma ética ou de uma moral diferente. Então, eu tenho muita dificuldade aqui, por isso eu digo que a equação ela não é 2 mais 2 é 4. Essa equação aqui é cheia de x, y ao quadrado, sabe, aquelas equações difíceis, aquelas que eu não acertava nunca, porque eu não posso negligenciar. É claro, eu não vou tirar a responsabilidade individual do ser humano. No fundo, ele escolheu esse caminho. Eu só não sei se ele tinha outro caminho fora esse. Eu sempre me faço essa pergunta. Se ele tinha outra perspectiva, se ele teve, de alguma maneira, não querendo tirar a responsabilidade dele, mas nós vivemos hoje uma realidade brasileira, e eu falo dentro da nossa realidade, assim, terrível. Você tem muitos estados brasileiros com 30, 40, 50% da população morando em comunidade, em favela, com condições de higiene ruins, sem água encanada, com sistema de luz difícil, as pessoas não têm endereço, não têm onde receber uma compra que fez na Shopee. Então, o meio, ele é muito forte na formação da nossa identidade. A minha mulher é professora, eu sou pastor. E quando eu olho, eu não consigo enxergar outra coisa, Sueli. Eu não consigo enxergar outra coisa. Eu estou no Farol, aqui perto de casa, nós fomos abordados no Farol por um aluno da minha mulher vendendo bala. Eu nunca precisei ir para o Farol vender bala. Eu sempre voltei para casa depois da escola e minha mãe estava lá, meu pai chegava de noite, eu tinha comida, eu tinha uma cama, eu tinha televisão, eu tinha avó, eu tinha avô, eu tinha primos, eu tinha festa de aniversário. E tem uma parcela grande da nossa sociedade que vive muito mal, muito mal. A minha preocupação, talvez um pouco pastoral,
como professor e como sociólogo, é o que nós estamos deixando, o que vai ser do nosso país, né? Aonde que nós vamos chegar com uma situação dessa? Mas eu só coloquei aqui concordo discordando, porque eu acho que a vitimização é sim um problema. A gente não pode. Eu não sou vítima, eu sou agente da minha vida, eu que tomo as decisões, eu que escolho e eu que fui, a culpa é minha. Então, toda defesa de autoproteção que me faça vítima está errado. Por outro aspecto, eu sou muito afetado pelo meio em que eu vivo, fortemente. Então, eu preciso olhar para o meio, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para Deus, eu preciso olhar para a palavra, eu preciso conversar, eu preciso trocar ideia, eu preciso de mais coisa para poder formatar a minha personalidade. Então, concordo, mas discordo. Muita gente levantou a mão, pode falar, gente, de constatar que um pai vende a filha para comer, para ter comida, para ter o que comer, é que a gente percebe que o projeto humanidade deu tudo errado. Está errado, se não deu certo. Ele está numa degeneração, numa degradação, que não adianta a gente ter evoluído. E eu acho que, de certa maneira, a gente, o ser humano, ele tem sido civilizado, né? A pedagogia é um processo civilizatório, né? Do ser humaninho. Mas nem assim a gente está conseguindo resolver essa humanidade decaída. É próprio da humanidade a degradação. Mas o autor vai dizer aqui, na página 29, o último parágrafo, graças a Deus, né, Val, que pelo menos em algum momento eu encontrei alguma ferramenta que me ajude a fechar essa ferida, ou saber lidar com ela. Eu não posso chamar isso de mim, eu não posso chamar isso de mimimi. Eu não posso, eu acho que eu não tenho o direito de chamar isso de vitimização. Por isso que eu escrevi aqui, concordo discordando, né? Porque há uma dor real aí, há uma situação que ela é real no nosso país. E que a gente vai ter... Eu vou ter que trabalhar muito, Val, assim aqui, para cada um de nós individualmente, eu vou ter que trabalhar muito o meu interior aqui, meu coração, para poder encontrar em Deus cura para as minhas convicções, trabalhar minha espiritualidade, para que eu possa responder para esse mundo a partir de Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para o branco e eu tenho uma palavra para o preto. Para o branco eu vou dizer, vivemos num país racista, e para o preto eu vou oferecer o bálsamo de Jesus Cristo pode curar o teu interior e transformar a sua mente, porque a partir de Cristo a gente é uma nova criatura. Mas a gente vive também, Valdeli, essa coisa que o autor falou aqui, ó, dessa vida na página aqui, vou até voltar lá, ó, a ilusão materialista, sabe? Essa vida branca que não faz nenhuma reflexão sobre os dilemas da sociedade e das dores do outro, esse cara, ele não tem sei lá, um mínimo de reflexão, de sentir a dor alheia, sabe? De se colocar no sapato do outro. E o cristianismo nos convida a isso. Ame ao próximo como a si mesmo. Um cara que se diz cristão e vem com um discurso desse, eu já fico com o pé atrás, falando, mano, esse cara, ou ele ainda não entendeu o que é ser cristão, e ainda está nessa coisa da vida materialista, ou não sei, precisa se converter. Mas vamos para frente. Boa sua colocação, Valdelice. Vai fazendo a gente refletir. É fora do livro, ok. Mas a minha também foi fora do livro. A gente vai refletindo a nossa realidade brasileira. Aonde que a gente coloca o pé, como é que é a nossa terra. Mas vamos lá. Página 29. As emoções e os sentimentos decorrem dos nossos pensamentos e convicções. Essa é uma afirmação sobre a qual grande parte desse livro está baseada. Então, o autor já disse para a gente, aqui veio o livro.
ele escreveu o livro para falar para a gente exatamente isso aqui, ó. Emoções e sentimentos são fruto dos nossos pensamentos e convicções. Aí ele vai dizer assim, ó, eu até grifei mais forte aqui. A paisagem interior determina a paisagem exterior. Não são as realidades exteriores que nos desestruturam emocional ou espiritualmente, mas o julgamento que fazemos delas, principalmente o modo como cremos que Deus participa delas. O modo como vejo e interpreto uma situação irá determinar a maneira como reajo a ela. O problema, irmão, não é o problema. O problema é como eu encaro o problema. O problema não é ficar velho, nem ficar doente, nem passar por necessidade, nem ir à falência, nem ficar pobre. Isso não é o problema, porque isso é próprio da vida, a gente já sabe. O problema é como eu vou reagir a esse problema. Desestruturado, desesperado, ou uma vez que o meu interior foi transformado, pensamentos transformados, emoções redimidas, mesmo diante da adversidade externa, o meu interior vai colorir o meu exterior. Então eu enxergo a vida a partir de uma outra realidade, de um outro olhar. E é isso que parece que o autor está convidando a gente. Por isso que o Ricardo Barbosa vai falar desse processo de amadurecimento, né? Que o evangélico está preocupado com coisas materiais, são essas coisas materiais que ocupam a oração e a vida espiritual dele, e ele está dizendo aqui que não, que a gente tem que trabalhar por essa maturidade interior, porque ela vai determinar como a gente reage à vida. Nós estamos novo aqui, ó. Eu sou novo, esse ano aqui eu vou fazer... Vixe Maria, esse ano eu faço 59. 59. Eu estou novo ainda. Vamos começar, vamos fazer. Página 30. Reagimos de maneira diferente a um mesmo diagnóstico médico ou a uma demissão no emprego. O que nos leva a reagir de maneira diferente não é o diagnóstico ou a demissão em si, mas o modo como interpretamos essa situação e julgamos. Ou seja, a demissão e o diagnóstico não têm poder de determinar os meus sentimentos. Não deveria. Mas o julgamento que eu faço deles é que realmente deve determinar as minhas respostas. Último parágrafo da 30. As convicções estruturam o pensamento. Nossa crença e os valores que adotamos moldam a mente e, consequentemente, a visão que temos da vida, do mundo, dos relacionamentos, da sexualidade e de tudo mais. Olha que coisa interessante. Ele botou a palavra aqui, sexualidade, isso aqui já me abriu a cabeça aqui, ó. O crente se converte e vai para a igreja, aí quando ele vai casar, ele vai perguntar para o pastor, o que pode fazer? Pode sexo oral, pode sexo anal, pode sexo não sei o quê, pode lamber, pode os cambal. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas em um desenvolvimento interior de amadurecimento com Deus. Elas estão sempre preocupadas, estão sempre perguntando se pode, se não pode. Ela quer sempre alguém que responda e que dite rumos da própria vida da pessoa. Eu sempre que eu vivi numa realidade neopentecostal que é terrível a maneira como lideranças impõem para os membros e para o povo uma infantilidade gigante. O cara não pode fazer nada sem perguntar para o líder se ele pode. Não pode tirar férias, não pode comprar um carro, não pode casar, não pode namorar, tem que perguntar para o líder da célula se ele pode namorar a fulana. Ou seja, eu não tenho convicção nenhuma de vida. O cristianismo não moldou minha mente. Não moldou a minha mente. Eu quase posso dizer que eu não sou um cristão. Estou salvo, mas não sou um cristão. Porque a minha estrutura de pensamento não foi moldada. E é o que Paulo vai dizer. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento. O autor está defendendo isso. A estrutura de pensamento que nós temos dentro da nossa cabeça, elas vão determinar os nossos valores, os nossos sentimentos, nossas emoções e como a gente reage às circunstâncias da vida. Ai, muito bem. Eu acho que o primeiro capítulo é isso aqui, hein? O que vocês acham? É totalmente. Olha, a gente já fez o Sermão do Monte aqui no livro do MacArthur, e agora a gente está se deparando com ele de novo. É isso aí. Porque é muito interessante esse texto, eu nunca tinha me atido a esse fato. Só quando eu vim para Casa Rocha que eu fui perceber. A chuva caiu nos dois, mano. Os dois se ferraram. Mesmo o cara que estava ali cessando certinho a vida dele, tomou um caldo, a chuva caiu sobre ele. Ou seja, o próprio da vida são as situações difíceis. A diferença é que, diante da chuva, um estava preparado, o outro não. E o propósito do livro é preparar o nosso coração para que ele molde, preparar a nossa mente para que ela molde o nosso coração e o nosso coração molde as nossas atitudes. Então, porque na vida vai chover. Nós vamos ter problema. E não dá para dizer assim, eu sou cristão. Mas a gente é assim, né? Nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Eu sou crente a vida inteira. Sempre servi a Deus com alegria. Sempre trabalhei na igreja. E estou passando por isso agora. Pois é, o mundo é assim. Nós vamos passar por aflições. Tá legal. Então tá bom, irmãos. 10 para as 10. Uma boa noite de sono para vocês. Uma boa janta para quem não jantou ainda. Quem ainda vai tomar banho, que Deus multiplique suas horas de sono. E a terça-feira que vem nós estamos aqui para o capítulo 2. Leia o capítulo e a gente discute aqui bastante. Livro bem legal, gostei do livro. Eu não tinha lido ainda, estou lendo com vocês. Estou lendo a primeira vez com vocês, bem legal.